existe uma frase-chave que a liturgia nos traz. É necessário a nós uma coisa chamada equilíbrio emocional. Há duas coisas que as pessoas não têm. Primeiro, consciência de quem elas são. Isso é muito importante. Quando a gente sabe quem a gente é, quando nós sabemos qual é o nosso lugar, primeiro, a gente não precisa da aprovação de ninguém. Estou errado? A pessoa, quando ela sabe quem ela não precisa que o outro diga que ela está bonita, que ela está bem. Ela não precisa que a outra pessoa diga para ela que ela é competente. Ela é competente. Quando alguém tem um equilíbrio emocional muito forte, quando alguém tem uma consciência de si muito forte, ela não precisa que ninguém a elogie. Ela sabe quais são suas qualidades e ela também sabe quais são os seus defeitos. Eu, por exemplo, estou celebrando a missa. Eu sei o dia que eu termino a missa e eu falo, olha, hoje eu não fui bem. E o dia que eu digo, olha, hoje foi maravilhoso. Eu sei quando Deus conseguiu usar e quando Deus não conseguiu usar desse servo. Isso é senso de realidade. Mas na vida existe o inverso, existe o quê? Aqueles que mesmo quando estão errados, querem ser o quê? Elogiados, quer ser certo. Aqueles que mesmo quando não estão fazendo bem feito, quer que as pessoas continuem aplaudindo. Ele mesmo sabe que não está bom. Ele mesmo sabe que não está legal. Ele mesmo sabe que precisa mudar, mas ele não quer que as pessoas digam. Quer que eu diga uma coisa? É uma burrice. Nós temos que sempre estar descontentes. Você nunca pode aceitar o resto, a sobra. Você não pode ficar vivendo uma vida miserável, uma vida de lástimas e uma vida de arrasto. Não, você precisa, dentro de você, ter a vontade da perfeição, de fazer a cada dia, a cada instante, a cada momento melhor e o melhor. Você tem que querer sim ver a sua casa bonita. Você tem que ter a alegria de pintar a sua casa, de fazer lá a pintura da casa, olhar e dizer como a minha casa é linda. Você tem que encher a boca para dizer, olha como a minha família é abençoada. Você tem que ter a alegria, o gosto de sentar na mesa, de juntar a tua família e ter fartura para comer. De ter uma mistura, de ter uma comida gostosa, de poder fazer um almoço gostoso. E você tem que se felicitar dessas pequenas coisas. E agora veja, quantos de nós fomos com o tempo abandonando o direito de sentar na mesa? Nós começamos a nos tornar escravos da televisão, escravos do entretenimento, do celular. Muitas famílias aqui fazem às vezes um almoço delicioso no domingo e cada um senta num lugar diferente. O filho leva o prato no quarto, o outro senta na sala, o outro senta lá fora e cada um come sozinho. Não se celebra. E é isso que Tiago está dizendo. Primeiro, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e as obras más. Quer dizer, aquele que não consegue admirar o que é seu, valorizar o que é seu e amar o que constrói, ele vai sempre querer amar o que é do outro. Ele sempre vai achar o que está com o outro ou o que é do outro é muito melhor do que o dele. E a vida inteira ele vai querer viver em meio a comparações. Então ele não tem objetivos particulares, ele não tem sonhos particulares, não tem ambições pessoais, ele vai conforme a onda. Então se a onda é comprar um tênis, é igual ao seu filho, ele quer o tênis que todo mundo tem. Por quê? Porque ele não tem gosto próprio, ele não tem opinião própria, ele vive pela cabeça dos outros. E tem muita gente que é assim, tem ou não tem? As pessoas querem o que os outros querem. E aqui diz a palavra, a sabedoria vem do alto,
A sabedoria de Deus, antes de tudo, ela purifica. O que é purificar? Limpar de toda coisa, de toda espécie, de toda forma de ventos contrários. Sejam ideologias, doutrinas, mentiras, opiniões dos outros. A gente tem que ter uma opinião própria. Segundo, nos torna pacíficos. Escuta o que o padre vai dizer. Na vida a gente pode querer viver na guerra, e na vida a gente pode querer viver em paz. É uma escolha. Agora, a gente não pode querer buscar a paz a qualquer preço. Eu não posso buscar a paz de qualquer forma. Para que às vezes eu encontre a paz, eu preciso antes buscar a verdade. Essa é o princípio de toda paz. Porque senão serão falsas pazes. E a gente vive num mundo de hipocrisia, que as pessoas sorriem para a gente na frente e batem na gente pelas costas. E muita gente gosta de ser enganado, porque acha que está na paz. Às vezes é preciso fazer medidas drásticas na vida da gente. Às vezes é preciso colocar para fora da vida da gente muita coisa. E esse muitas vezes é o preço da verdadeira paz. A luta para conseguir viver de verdade. E diz a palavra, ela nos traz a modéstia e nos traz a conciliação. O que é a modéstia? Eu ter o que eu preciso. Eu não preciso de muito mais do que é necessário. É saber qual é o passo que eu posso dar hoje, porque talvez hoje eu possa dar um passo, e amanhã eu vou dar o segundo, amanhã eu vou dar o terceiro, no outro dia eu vou dar o quarto, e eu também vou chegar lá. Só que é preciso ter paciência. Essa paciência as pessoas não têm. Elas querem aqui e elas querem agora. Elas querem de qualquer jeito. E aí é onde as pessoas muitas vezes se endividam. É onde muitas vezes as pessoas, elas começam a se enrolar nos problemas. Por quê? Elas compram o que elas não deveriam comprar. Elas gastam mais do que elas deveriam gastar. E no fim das contas, muitas vezes, elas nem usam e nem se servem das coisas pelas quais elas ficam fazendo. E o último ensinamento. Deus traz a conciliação e nos infla de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. A gente não tem que fingir, a gente tem que ser verdadeiro. Agora, presta atenção, ser verdadeiro não significa ser mal criado, viu? Porque tem gente que fala assim, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Aí entra na casa das pessoas e fala assim, essa casa está suja. Não, você é sem educação, você não é verdadeiro. Você é mal educado. Aí a pessoa entra e fala assim, se eu tivesse meu filho, eu fazia assim, 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 assado. Não é seu filho, cuida da tua vida. Deixa quem tem o filho cuidar do filho dele. Isso é ser sem educação, isso não é ser verdadeiro. Escuta o que o padre está falando. O limite é o bom senso. Porque tem gente que é assim, é ignorante, é uma pessoa idiota, ela é mal educada. Depois ela diz, ninguém gosta de mim, é óbvio, você é chato. Você é mal educado, como que as pessoas vão gostar de você? Não vai gostar de você. Agora a palavra diz, ser verdadeiro no sentido de que eu concordo, eu discordo. Então se as pessoas te perguntam, você tem que ter essa coragem de dizer, olha, eu não estou bem. Isso vale muito para o casamento, porque muitas vezes a mulher finge que está tudo bem, o homem finge que não tem um problema e sai dando coice depois. Sai fazendo histeria depois, gritando depois. Por quê? Porque não compartilha, não divide. Se você é casado, se você é casada, você tem que confiar no teu marido, você tem que confiar na tua esposa. Você tem que abrir o teu coração, você tem que rasgar o teu coração e dizer muitas vezes, olha, eu estou chegando hoje, mas eu não estou bem. Pronto, é a chave. Não é o dia de discutir relação, não vai ser o dia de você falar de problemas, talvez é o dia de esperar. Eu sei, mulheres, que dói, eu sei que a panela de pressão apita aqui dentro, mas segura a emoção. Segura a emoção.
E maridos, a mesma coisa, por mais que seja difícil para a gente ser observadores, porque nós homens temos esse defeito, a gente muitas vezes não observa, a gente não percebe, a gente não elogia, a gente não tem sensibilidade. Você tem que ter, meu amigo, porque para a tua mulher é importante, para você não é, mas para ela é. Ouvir é importante, ela quer conversar, ela quer falar, ela quer saber. E a gente acha que não, porque nós homens somos assim, a gente quer engolir os problemas, quer engolir as coisas, porque a gente acha que a gente não tem que dar problemas para os outros, a gente acha que a gente tem que proteger sempre, a gente tem que guardar sempre. Você não é o super-herói. Todo mundo sofre, o padre sofre, vocês sofrem, todo mundo passa por dias bons e dias ruins, todo mundo passa por dia de febre, por dia de dor, por dia de doença, e não é um crime, não é um pecado, é sensibilidade. É disso que Jesus está dizendo no Evangelho. Jesus olha na palavra e diz o quê? Aquele que quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Quer dizer, seja sensível a todos. Se preocupe com todos. Ame o que você faz. Porque se você amar o que você faz, você vai cuidar do que é teu. Você vai cuidar das coisas, a liderança vai ser natural. Isso vale para os pais, isso vale para a mãe. Os exemplos que você dá, as atitudes que você tem, elas influenciam e muito no quanto os filhos de vocês respeitarão vocês. E esse talvez seja o grande problema. E aí a última palavra de hoje, o último ensino de hoje. Muitos pais estão terceirizando os filhos. Muitos pais estão terceirizando a educação dos seus filhos e depois reclamam que não se veem nos seus filhos. É claro que você não vai se ver, porque é a avó que cuida. Aí o seu filho tem o jeito da avó, grita igual o vô, é impaciente igual a tia e não tem nada a ver com você. Então é importante saber que quando o filho é nosso, quem pariu Mateus, que o balance, não é? O filho tem que ser seu, a educação tem que ser sua, os valores têm que ser seus, porque senão você vai morar com um estranho dentro da sua casa. Você vai morar com uma pessoa que muitas vezes não te respeita dentro de casa, porque às vezes a própria avó fica falando, seu pai não sabe de nada, sua mãe não sabe de nada, porque seu pai é isso, porque sua mãe é aquilo, e o seu filho não te respeita. Você não é o modelo do seu filho, ele não é o espelho para o seu filho. É muito importante a gente cuidar do que é nosso, porque se a gente não cuidar do que é nosso, a gente tem que beber a água pela mão dos outros. E olha, beber a água pela mão dos outros é triste, hein? Comer pela mão dos outros é triste. Quem aqui já ficou internado, doente, sabe do que o padre está dizendo. É preciso buscar essa sabedoria. Por isso vamos pedir hoje a Deus, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e fala agora com o Senhor. Vai pedindo agora para Jesus. Vai clamando a Ele, pedindo a Ele que te dê sabedoria, inteligência. Pede para o Senhor que venha conduzir, que Ele venha trazer sobre nós hoje essa força, essa inteligência, essa paz. Vai pedindo para o Senhor Jesus tirar de dentro de nós toda ignorância, toda incredulidade. Pede para o Senhor tirar de dentro do teu coração essa ansiedade, essa depressão, esse pânico, esse medo. Pede ao Senhor, clame ao Senhor e pede a Ele que hoje restaure, que hoje renove, que venha fazer hoje nova todas as coisas. E assim rezando, Senhor Jesus, em Tuas mãos eu coloco a minha casa, a minha família. Eu creio, Senhor, que todas as muralhas vão cair por terra, em nome de Jesus. Amém.